Vamos fazer a leitura a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com quê? Com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Irmãos, curve a cabeça, feche os olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, é a sua palavra que temos diante de nós. A sua palavra que é viva, que é eficaz, que é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos entendido esse estudo, Pai, e pedimos que o Senhor abra ainda mais os olhos do nosso entendimento, para que a nossa candeia, que são os nossos olhos, acendam, iluminem todo o nosso interior, para que a Tua palavra gere no nosso coração a verdadeira fé, ó Deus, a fé que agrada ao Senhor, a fé que o Senhor exige que tenhamos, Pai, para operar na nossa vida. Meu Deus, seja o livramento do mal, quanto o cumprimento das Tuas promessas. Fala conosco, em nome de Jesus, que seja quebrada toda a fortaleza na mente e no coração, todo sofisma na mente, todo orgulho no coração, sejam quebrados, despedaçados, e todo entendimento seja levado cativo à obediência de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Fran. Irmãos, no primeiro domingo, nós entendemos o objetivo de nos vestirmos da armadura de Deus, que era estarmos o quê? Firmes. Firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo, contra as batalhas que ele levanta contra nós, porque a Bíblia diz que temos que lutar contra principados, potestades e etc. E também para que possamos resistir no dia mau, vencer tudo e permanecer inabaláveis. O propósito de nos vestirmos da armadura de Deus, irmãos, é estarmos firmes em Cristo, jamais deixarmos essa posição, vencermos toda e qualquer situação que se levantar. Amém? Toda e qualquer situação que se levantar. Para que isso aconteça, nós precisamos nos vestir. Semana passada, nós aprendemos a nos vestir da verdade. Quem lembra? E nós entendemos que a verdade, irmãos, ela é a palavra de Deus. Ela é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo.
e nós temos que nos vestir dela. Está escrito lá em Romanos que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando nós fazemos isso, irmãos, aí sim nós conseguimos colocar todas as peças da armadura. Porque este vestir-se da verdade é como colocar uma segunda pele que vai por baixo da armadura. E todas as partes que integram a armadura, irmãos, dependem da verdade. Por exemplo, em Provérbios 12:17 diz: o que fala a verdade manifesta a justiça. A primeira parte da armadura é a couraça da justiça. E para eu ter acesso à couraça da justiça, primeiro eu preciso do quê? Me vestir da verdade. Eu preciso estar dentro da verdade. Eu preciso que a verdade esteja dentro da minha vida. E quando nós falamos da verdade, estamos falando da palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Irmãos, só que agora o apóstolo Paulo ele vai falar, depois de nos vestirmos da verdade, que nós temos que nos vestir da couraça da justiça. A couraça na armadura é toda aquela parte que cobre o tronco, tanto na frente quanto nas costas. É o que nos dá proteção. Amém? E eu quero que você medite comigo no seguinte. Nós temos um inimigo. Creio que isso já ficou o quê? Claro. Enquanto nós estivermos vivos, Satanás não deixará de ser Satanás, inimigo. Paulo deixa muito claro que ele levanta contra nós 3 situações: as ciladas, as batalhas e o dia mau. A pergunta que eu quero fazer neste culto é como, irmãos, como nos tornar intocáveis. Amém? Até quando eu meditava e veio essa palavra no meu coração enquanto eu meditava, eu me lembrei de um filme antigo. Alguns devem já ter assistido, Os Intocáveis. Alguém lembra desse filme? Ou já ouviu falar? Eram bandidos. Era tipo uma quadrilha nos Estados Unidos, irmãos, que a polícia simplesmente o quê? Não conseguia pegar. E eles foram apelidados de quê? Os Intocáveis. Os Intocáveis. Enquanto eu meditava, irmãos, o que Deus me fez perceber? Nós podemos nos tornar o que, irmãos? Intocáveis para o mal, ainda que o mal se levante. Por exemplo, no filme, existia a polícia? A polícia, irmãos, tinha armas. A polícia tinha inteligência. Ela tinha maneiras de prender pessoas. Mas tudo que eles tentavam, não adiantava. Porque aquelas pessoas eram o quê? Claro que no final eles foram tocáveis. Mas nós podemos nos tornar intocáveis. Olha o que diz, irmãos. 1 de João capítulo 5. Vamos lá? Nós vamos falar hoje sobre a couraça da justiça. 1 de João capítulo 5. Versículo 18. Acharam? É lá no finalzinho da Bíblia. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo João começa assim, ó. Sabemos. Amém? Quando você chega para uma outra pessoa e diz, sabemos, você está dizendo para aquela pessoa que você e ela sabem, têm conhecimento. Aquilo já está aqui dentro. Sabemos, temos ciência. E do que João está dizendo que ele e as pessoas para quem ele estava escrevendo já tinham ciência, conhecimento.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno o quê? João e as pessoas para quem ele escrevia sabiam, irmãos, tinham essa consciência de que o maligno não poderia tocar neles. Portanto, eles eram o quê? Não ouvi, gente. Intocáveis. Mas por que eles eram intocáveis? Duas coisas. Porque eles haviam nascido de Deus. Pastor, quem é que nasce de Deus, pastor? É aquela pessoa que recebeu a verdade na vida dela. Se Cristo e a palavra são a verdade, a palavra diz lá em João capítulo 1, versículo 11 assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do homem, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por que eles nasceram de Deus? Porque eles receberam a Cristo. E eu pergunto para você, irmãos, dentro do estudo que estamos fazendo, quem é Cristo? Dentro do estudo que estamos fazendo, a verdade. Amém? Cristo é a verdade. E a verdade é a palavra. Quando eu recebo a palavra, peraí, roubar é pecado, não vou mais roubar. Mentira é o quê? Eu recebo essa verdade, eu me arrependo dos pecados e os abandono, irmãos. Assumo Cristo na minha vida, eu vou nascer de novo. Vou me tornar uma nova criatura em Cristo. A partir daí, eu não vou mais viver o quê? Pecando, porque o verbo pecar está conjugado no gerúndio como uma ação o quê? Nós não temos mais essa ação contínua. Nós podemos, por causa da nossa imperfeição ainda, por estarmos num corpo imperfeito e corruptível, acabar errando, mas não é nosso desejo o quê? Errar. Não é nosso desejo viver nele. Então nós não vivemos mais pecando. E quando nós falhamos, temos o Espírito da verdade, que alerta o nosso espírito de que algo está errado, que fizemos algo errado. Às vezes a gente nem se deu conta do que é errado, mas acende aquele alerta e a gente começa a analisar a nossa vida. Acendemos a candeia e pegamos a vassoura, como a mulher que perdeu a dracma. E quando o Espírito Santo nos mostra a sujeira, nós varremos ela para fora da nossa vida. Nós não vivemos mais pecando, porque nós nos conservamos a nós mesmos. Mas nos conservamos para quem? Para o Senhor. E o que acontece? Todo que é nascido de Deus, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Mas por que eu tenho isso, irmãos? Se um dia eu fui pecador, se um dia eu cometi um monte de coisas erradas, por que agora, de repente, Satanás não pode mais me tocar? Porque na nossa vida foi realizado um ato de justiça. Amém? E esse ato de justiça, irmãos, ele é permanente, ele não pode ser revogado. O que nós temos que entender? No nosso país há muitas instâncias? Sim ou não? Por que tem muitas instâncias? O juiz da menor comarca pode ter se equivocado no seu julgamento? Pode, para isso tem a outra instância, para que o outro juiz analise aquele julgamento. E às vezes, aquele juiz, ele vai lá e reafirma a decisão do primeiro. E pode se recorrer ao STJ, pode ou não pode? Existem essas instâncias, irmãos, para que não haja equívoco nenhum. Só que a justiça que foi realizada por Deus, ela é uma instância única.
O Senhor Deus, irmãos, nós podemos dizer que Ele é o juiz do STU, o Supremo Tribunal do Universo. Não existe nenhuma instância acima dele. Se Deus nos declarar inocentes, todo mundo pode nos chamar de culpados. Somos o quê? É isso que nós temos que entender. Nos vestir da couraça da justiça é viver, irmãos, a obra de Cristo aonde? Aonde? Na cruz. É vivê-la. Por isso o apóstolo João, ele começa dizendo, sabemos. E nós temos que ter essa consciência, irmãos, todos os dias. Todos os dias. Eu já cometi muitos pecados na minha vida, irmãos. Muitos pecados. Mas eu não vivo me condenando por eles. Eu não vivo me depreciando por eles. Eu não vivo me entristecendo por eles. Eles não têm o poder de esmagar a minha vida, irmãos. Por que não? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Estão entendendo, irmãos? Porque eu sei a obra de Cristo na cruz. Então Satanás não tem mais o poder de me depreciar, de pôr em mim um complexo de inferioridade, irmãos. Amém? Não porque eu sou alguma coisa, não pelos meus méritos, não porque de repente eu me tornei uma pessoa boa, porque isso não tem valor. O que tem valor é a obra de Cristo na cruz. Diga graças a Deus. Pastor, como que eu me visto dessa couraça? Eu creio, não posso afirmar que todos, mas eu creio que a maioria já está vestido dessa couraça. O que falta é a pessoa o quê? Saber. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Nós temos que saber. Amém? Então nós vamos para 2 Coríntios capítulo 5. Encontraram? Versículo 21. Aquele que não conheceu o quê? O pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Vamos entender aqui, está falando de 3 pessoas aqui. Está falando de Deus, está falando de Cristo e está falando da humanidade. Amém? Aquele que não conheceu o pecado. Quem jamais teve o pecado sobre si, irmãos? Foi Deus. Jamais habitou no Senhor o pecado. Jamais. Mas quando Cristo foi para a cruz, Deus fez Cristo ser o quê? Pecado. Porque Ele pegou todo o pecado da humanidade e colocou sobre quem? Sobre Cristo. Ele assumiu as nossas transgressões. Ele assumiu as nossas iniquidades. Ele assumiu os nossos pecados. Ele assumiu, irmão, sobre si o nosso castigo. Ele assumiu sobre si as nossas dores e enfermidades que são consequências do pecado. Ele tomou sobre si, irmãos, tudo que era consequência do pecado. O Pai, que não conheceu o quê? O pecado, até hoje, Ele fez Cristo ser o quê? Pecado em nosso lugar.
Lá na cruz, irmãos, estava sendo colocados os pecados de toda a humanidade. Toda a humanidade, toda a humanidade. No momento que você tira o pecado da humanidade e coloca sobre Cristo, Ele está assumindo a responsabilidade daqueles erros, a culpa daqueles erros. Só que Jesus, antes de ir para aquela cruz, irmãos, Ele era perfeito. Lembra que Jesus disse em Mateus 5,17, eu não vim abrogar a lei, mas o quê? Cumprir a lei. Uma pessoa só era justa, perfeita, se ela cumprisse o quê, irmãos? Toda a lei. Só que homem algum é capaz de cumprir o quê? Toda a lei. Cristo, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem o quê? Sem pecado. Então Cristo tinha a absoluta justiça em si. Ele era justo, perfeito. E lá na cruz é feita a obra da substituição. Você já ouviu falar de bode expiatório? Eu já contei aqui para vocês outro dia sobre isso. É uma expressão muito popular, até era um tempo atrás, hoje eu não sei se as pessoas usam. Bode expiatório. No Antigo Testamento, irmãos, o pecador trazia diante do sacerdote um bode. E ele colocava a mão sobre o bode e passava a confessar o quê? Os seus pecados. Aquilo era como se os pecados passassem para quem? Para o bode. Era pego aquele bode e jogado lá no deserto, representando que os pecados daquela pessoa tinham ido o quê? Para longe. Expiatório não é com S de expiar, é com X. Significa, irmãos, transferir a culpa. Cristo estava sendo, irmãos, o nosso cordeiro expiatório na cruz. Por isso que quando uma pessoa, para ela ter o perdão dos pecados, ela precisa o quê? Confessar. Não é pedir perdão, Deus me perdoa todos os pecados. Deus olha, qual? Ah, os meus pecados, qual? Confessa que você roubou, que você adulterou, que você tem que o quê? Pastor não, Deus, eu dormi com o namorado, transei com ele, eu não devia ter feito isso. Ah não, pastor, só peço perdão. Você não tem o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para você ter a justiça, você precisa ser purificado da injustiça. Isso só é possível. Tem que confessar. Quem entendeu? Por que Satanás tem conseguido tocar em pessoas? Porque ela está sem o que, irmãos? A couraça. Vamos entender. Lá na cruz é feita a obra. Os pecados da humanidade são colocados sobre quem? Cristo. A justiça de Cristo passa a estar à disposição. O que significa isso? Não quer dizer, irmãos, que já foi tirado o pecado das pessoas e todos estão justos. Foi feita a obra. Amém? Quando Cristo ressuscita, a primeira coisa que Ele manda os apóstolos fazerem é proclamar essa obra para as pessoas. O Evangelho, que é a boa notícia. Amém? O pecado separa a humanidade de Deus. E se Ele fez essa obra, irmãos, Ele está dando a oportunidade da humanidade voltar a quem? Então Ele contem essa boa notícia. Cristo fez isso, que maravilha, estamos salvos. Não. Vocês precisam agora se arrepender das obras de vocês. Amém? E confessar. Quando vocês confessarem, aí a obra é concretizada. Os seus pecados são transferidos para Cristo
e a justiça de Cristo é transferida para você. Olha o texto. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Quando que eu estou vestido da couraça da justiça, irmãos? É quando eu já me converti. É quando eu já confessei os meus pecados, abandonei eles e assumi a obra de Cristo na minha vida. Ou seja, irmãos, essa obra está à disposição de cada ser humano que está vivo, que já partiu ou que virá o quê? A nascer. Aqueles que já partiram, se não tomaram posse dessa obra, perderam, irmãos, estão condenados ao inferno. Os que virão a nascer, tem que ser o quê? Anunciado a eles. E os que estão vivos e que já sabem, têm que tomar posse. Se tomaram, permanecer firmes. Se não tomaram, tomar juízo. Porque se morrerem, morrerão sem essa justiça. E enquanto não morrerem, não estarão vestidos do quê? Da couraça. Se não estiverem vestidos da couraça, Satanás o quê? Toca. Ele rouba, ele mata, ele destrói. Nós também temos que ter um cuidado. Qual, pastor? De não nos vestirmos da couraça e de repente o quê? Tirá-la. Voltarmos ao pecado. Deliberadamente, conscientemente. Lembra que eu disse que nós erramos? Uma coisa é errar, outra coisa é ir ao erro de forma consciente. Querer fazer. É diferente. Nós usamos uma expressão, a pessoa o quê? Se desviou. O desviar aqui, irmãos, não quer dizer sair da igreja. Uma pessoa não precisa sair da igreja para se desviar. Basta ela deixar de andar na palavra. Basta ela tirar da vida dela a verdade. Viver a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então, olhe bem. Deus, irmãos, Ele faz de tudo para que nós venhamos a Ele. Ele faz de tudo para que Satanás não tenha poder sobre a nossa vida nessa terra. Ele faz de tudo para que a gente vá ao céu. Por isso a Bíblia diz que as pessoas rejeitaram a Cristo. Imagina você, com muita boa vontade, se oferece para ajudar uma pessoa. E a pessoa diz o quê? Não. Você não se sente triste? Porque você tenta o quê? Ajudar a pessoa. Você tenta. A mesma coisa Deus fez. Então, eu quero que você pegue essa visão. Nós podemos nos tornar o que, irmãos? Intocáveis. Satanás vai levantar as ciladas, as batalhas, o dia mau, e nós vamos vencer tudo e permanecer inabaláveis. Isso é possível. Amém? Amém, irmãos? Agora, Satanás, ele sabe como tirar essa proteção que nos torna intocáveis? Sim. É nos tirando dessa firmeza na verdade. Nos levando a quê, irmãos? Ao pecado. Acho que está ficando claro, né? Sim ou não? Tá? Entender a questão do bode expiatório? Pastor, Cristo é o nosso bode expiatório? Sim. Por isso que você tem que confessar. Quando você confessa, a justiça dele vem sobre você. Você se veste do quê?
Vamos continuar? Agora a gente vai para Romanos capítulo 5. Vocês estão com frio, irmãos? Querem que ligue o ar quente? Eu não gosto daquela sensação de sufocar, sabe? É meio esquisito. O que dá para fazer é quando a igreja abrir cedo, liga um pouco, aí o ar dá uma o quê? Uma esquentadinha, depois desliga. Né? Contrário? Essa obra da substituição é feita onde, irmãos? Na cruz. Você vê essa obra? Ela aconteceu há muito tempo. Então, a única maneira de você acessar ela é pela fé. Como assim pela fé? É crendo no que a Bíblia diz. É isso que alguns lá fora têm dificuldade, que é o crer no que está escrito. É ou não é? Como que eu sei que é verdade o que está escrito aí? Como que os comunistas acreditam no que Marx escreveu no século XIX? Hein? A ponto de mulher aí deixar de se depilar as pernas, falar no português mais sovaco. É ou não é? Misericórdia, Jesus. Você que tem uma esposa que se cuida, glorifica Jesus. Amém? Verdade. Não, porque tem gente, irmãos, que se debruça sobre essas coisas como se fossem verdade. Por exemplo, a teoria da evolução. Até hoje ela é chamada de quê, irmãos? Teoria. Teoria não é algo concreto. É uma teoria. Mas as pessoas ensinam na escola como se fosse o quê? A verdade. A gente vai ver os filósofos, a maioria deles ateus, mas estão lá, irmãos, prostrados diante de Sócrates, Platão e Aristóteles e tantos outros. É ou não é? Que viveram antes de Cristo. Como é que conseguem se prostrar, se subordinar, tomar como verdade? Mas quando é a obra de Cristo, é diferente. É estranho, né? É estranho. Mas voltando aqui. Irmãos, nós só conseguimos acessar a obra de Cristo na cruz pela fé, quando nós cremos no que a palavra fala. Voltando. Aquele que não conheceu o pecado, que foi o Pai, o colocou na cruz e o fez ser pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça. Houve uma troca. Amém? Por que o Pai fez isso, irmãos? Para que nós nos tornássemos justos. Porque o pecado, ele, como diz Isaías 59, 1 e 2, ele coloca uma parede que divide, separa nós de quem? Há uma parede, Isaías fala. E essa parede, irmãos, ela é uma parede de inimizade. Porque a pessoa que decide viver no pecado, conforme o curso deste mundo, ela se torna inimiga de quem? O apóstolo Tiago diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? O que é um amigo? As amizades, elas se criam pelo quê? Afinidade, mesma visão de vida, mesmo tipo de opinião. As amizades geralmente giram em torno de pessoas, irmãos, que pensam o quê? Igual.
Se eu quero ser amigo do mundo, é porque eu gosto do estilo de vida do mundo, do pensamento do mundo, do modo do mundo viver. Só que o mundo, irmãos, se opõe a quem? Está dando para entender? Então a humanidade se colocou numa posição de inimizade. Mas Deus quer salvá-los, porque Deus sabe para onde todos estão indo. Primeiro, Deus sabe que Satanás em vida pode o quê? Tocar, roubando, matando e destruindo, e no final dessa vida ceifar esta alma para estar com Ele na eternidade, no lago de fogo. Então Deus cria a maneira de salvação, para que o homem que está na inimizade faça as pazes com quem? E volte a estar com Deus. Olha o que diz o versículo 1 aí de Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Sendo, pois, justificados pela fé. Justificados, irmãos, é sermos declarados justos, inocentes, perfeitos. Amém? Como? Pela fé. Não é algo concreto ao olho nu e aos dedos. É o que, irmãos? E o que é fé? Certeza do que não vemos. Convicção do que esperamos. Então não é algo visível e palpável. Sendo, pois, justificados pela fé, declarados justos, perfeitos, temos paz com Deus. Não é a paz de Deus, mas a paz com. Está falando de duas pessoas que estão em inimizade e são reconciliadas. Elas fazem o quê? As pazes. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Como? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por aquela obra lá na cruz. Pela verdade. Quando eu me visto da verdade, eu me visto de Cristo, eu estou na obra de Cristo na cruz, irmãos, eu sou declarado justo, justificado, inocente, porque a justiça de Cristo passa a estar em mim e os pecados que eu cometi passam a estar em Cristo na cruz. Amém? E eu passo a ter paz com quem? Com Deus. O versículo 2 diz: pelo qual, Cristo, também temos entrada pela fé a esta graça. A esta graça, que graça? Graça é um favor imerecido. Os homens não fizeram nada para merecer isso. Foi Deus que o quê? Que fez. Então, pela fé, quando nós cremos, temos acesso. O que é acesso? Por exemplo, tem uma porta do lado aqui, não tem? Ela me dá o quê? A obra de Cristo é a porta de quê, irmãos? De acesso a esta graça. Que graça? De pecadores nos tornarmos o quê? Justos. E termos paz com quem? Por isso Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. No mesmo capítulo diz: eu sou a porta das ovelhas. Ele é o acesso. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos o quê, irmãos? Na qual estamos firmes. Nós temos que estar firmes nessa obra. Por isso Paulo diz: vistam-se da armadura, para que vocês possam permanecer o quê? Firmes. Nós não podemos sair disso. Satanás quer nos tirar disso. Porque se ele nos tirar disso, as ciladas funcionam, a batalha ele ganha, o dia mau nos consome. Mas se nós estivermos firmes, vestidos da verdade e vestidos dessa couraça,
As ciladas não têm poder, as batalhas nós vencemos todas elas e vencemos o dia mau e permanecemos inabaláveis, intocáveis. Amém? Aleluia. Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de quem? De Deus. No momento que eu assumi isso, irmãos, eu estou vestido dessa couraça. Como que funciona? Capítulo 8. Romanos 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Já acharam? Versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Olha que bacana. O que é estar em Cristo? Vestidos da verdade e vestidos da couraça da justiça, porque Ele é a nossa o quê? Justiça. E o que há para nós que estamos em Cristo? Não há nada, não há nenhuma o quê? Condenação. Se hoje aparecer alguém na porta, gritando, eu conheço o passado desse pastor, ele fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, a pessoa pode lembrar do meu passado, pode ou não pode? Você pode acabar descobrindo como era o meu passado e fica, pastor fazia isso. Amém? Só que agora, a vida que eu tenho em quem? Em Cristo, firme nesta graça que eu tive acesso, que é a obra de Cristo na cruz, vestido da verdade e da couraça da justiça, para mim não há nenhuma condenação. Podem falar o que quiser, irmãos. Podem falar o que quiser, tanto de mim, quanto de você que está firme nessa graça. Ai, pastor, eu que não estou firme, ainda há o que para você? Aí Satanás, irmãos, ele vai chegar diante de Deus e vai requerer tocar na sua vida. Satanás, ele trabalha, irmãos, com o direito legal. A pessoa decidiu rejeitar a obra de Cristo e viver no pecado, ela está dando a Satanás o direito de quê? De requerer tocar nela. E o Pai o que, irmãos? Permite. O Pai permite. Irmãos, não sou eu que tenho que cuidar da sua vida lá fora. É você. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas voltando aqui, irmãos, não há condenação para nós. Não há. Amém? Por exemplo, no Antigo Testamento, foi dado a lei? A Bíblia diz, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por... Enquanto Cristo não veio, o que os homens tinham? A lei. A lei não é má. A lei é de Deus. Mas a lei não salva. Porque o que a lei faz? A lei denuncia o pecado. Onde não há lei, não há o quê? Transgressão. Mas onde há lei, há transgressão. Se a lei diz, não matarás, e a pessoa mata. A lei condena ela. Se a lei diz, não mentirás, e a pessoa o quê? A lei condena ela. A lei, ela é de Deus, irmãos, para denunciar o quê? Aí o pecado era denunciado. Só que não havia salvação, porque a graça na qual nós temos que ter acesso, para que nós possamos, irmãos, nos tornar justos, ela ainda não havia vindo.
A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por quem? Por Cristo Jesus. O que a Bíblia nos mostra? Para todas as pessoas que não conhecem o Evangelho, elas estão debaixo do quê? Da lei. Por isso elas estão condenadas ao inferno. Mesmo nunca tendo ouvido falar de quem? De Jesus. Por isso nós temos que levar até essas pessoas o Evangelho, a boa notícia da graça e da verdade que foram trazidas por Cristo. Amém? Quando a pessoa que está debaixo da lei, acusada do seu pecado, condenada pelo seu pecado, Satanás tendo legalidade para tocar, roubar, matar, destruir, levar ela consigo para o inferno. Quando essa pessoa é pregada a ela o Evangelho, ela entende a obra de Cristo na cruz, ela passa a crer naquela obra, ela se arrepende dos pecados, confessa, assume Cristo, o pecado é tirado dela, é colocado nela a justiça de Deus, essa pessoa é declarada inocente, ela está vestida da verdade, vestida da couraça da justiça, e para esta pessoa não há mais o quê? Nenhuma condenação, porque o que vale sobre ela agora não é a lei de Moisés, mas é a lei do Espírito de vida. O versículo 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, e preste atenção, sempre é em Cristo, nunca fora dele, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. No momento que eu estou em Cristo, o Espírito Santo opera, irmãos. Eu estou livre da lei que me condena, portanto para mim não há o quê? Nenhuma condenação. Pare de se lamuriar pelos erros do passado. Pastor, eu cometi muito pecado, pastor, eu mereço sofrer. Então o que Cristo fez na cruz para você não foi nada, desculpe, foi uma palhaçada. Irmãos, João diz: sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando, mas conserva-se a si mesmo e maligno que é. João, por que vocês sabem? Porque Cristo na cruz levou os meus pecados quando eu criei, colocou sobre mim a justiça, sobre mim não há mais nenhuma o quê? Condenação, e o Espírito de vida em Cristo me livrou, me libertou da lei que me condenava, que me acusava e me matava. Eu estou livre da lei do pecado e da morte. Estou livre. Não há mais condenação para mim. Diga graças a Deus. Lá na cruz, irmãos, Hebreus 2,14, põe na tela, não precisa abrir. Hebreus 2,14, lá na cruz, olha o que Cristo fez. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, veio neste mundo em carne e sangue, para que pela morte, a morte de Cristo na cruz, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Lá na cruz, o que Cristo fez com Satanás, irmãos? Aniquilou, só que o texto diz que ele aniquilou o império da morte. Cada pessoa no pecado é anexada ao reinado de Satanás, e Satanás tem o que sobre ela? O domínio, porque o imperador é aquele que domina sobre o império. Cada pessoa no pecado é anexada ao império dele. Mas quando a pessoa, irmãos, se arrepende e se converte, ela é livre do império da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu não estou mais debaixo desse império. Por isso a palavra diz que ele nos tirou da potestade das trevas, o domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Em quem nós temos a redenção. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Se você quiser anotar e ler depois.
Amém? Olha só. Pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 15. 15. E livrasse, olha a palavra livrar aqui de novo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam, não estão mais, por toda a vida sujeitos a quê? Estamos livres. Pare de se condenar. Você já se arrependeu? Você já confessou? Esse pecado não existe mais aos olhos de Deus. Nenhuma o quê? Mas e se tentarem me condenar? Você está em Romanos ainda? A gente vai finalizar aqui nessa canção. Do 31 ao 39 é uma canção, irmãos. Amém? E nós vamos finalizar nessa canção. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, contra nós. Irmãos, se você já aceitou a obra de Cristo na cruz, já se converteu, você nasceu de Deus, Ele é seu Pai. Ele está com quem? Com você. Amém? Mas pastor, Satanás está levantando as ciladas, as batalhas, o dia mau. Então pega isso. Você está vestido da verdade? Da couraça da justiça? Deus então é com você? Se Deus é por você? Eu costumo dizer, nesse ponto, se eu tivesse do lado do apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo, e ele terminasse de escrever o 31 aqui, eu olharia para Paulo e diria assim: Paulo, até quanto em quantidade Deus é por nós? Aí o Paulo olharia para mim e diria assim: Anderson, eu já ia escrever, mas deixa eu te responder primeiro. Olha o quanto Deus é por nós. Versículo 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Paulo faz uma pergunta: como não nos dará também com ele todas as coisas? O que Paulo responderia para mim? Anderson, você quer saber o quanto Deus é por você? Olha só, Deus não poupou nem o próprio filho dele por você. Olha o quanto ele amou você. Por isso João, Anderson, ele disse que Deus nos amou de tal maneira. Se ele não poupou o próprio filho, como ele não nos dará junto com Cristo, tem que ser em Cristo, com ele, todas as coisas. Seja a vitória sobre as ciladas, as batalhas, o dia mau, a insurgência qualquer de Satanás, quanto alcançarmos as promessas dele. Amém? Mas aí Paulo continua no 33, ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos? Paulo é como se ele dissesse: quem você acha que se atreveria a fazer acusação contra os escolhidos de Deus? É como se Paulo dissesse: é um absurdo, não tem como. Mas tem gente que faz isso. Satanás tenta levantar isso na sua mente. Então entenda, toda vez que uma pessoa, ou toda vez que um demônio se levantar para acusar você, alguém fica de pé no trono e te justifica. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? O que diz aí? É Deus quem os justifica, não é o pastor, não é o líder daqui, ou fulano de tal. É aquele que é o juiz supremo do universo, aquele que é a última instância, é aquele que tem o poder de decidir todas as coisas. Por isso Jesus diz: não temais os que matam o corpo, mas aquele que pode lançar as vossas almas no inferno. Às vezes a pessoa respeita os homens, respeita os demônios, mas não respeita aquele que tem toda a autoridade. Tem gente que respeita aí os políticos, respeita as pessoas que têm autoridade,
passa na frente de um despacho arriado, pede licença, tem medo dos espíritos, mas quando passa na frente da igreja faz chacota, quando quer falar de pastor, chama pastor de tudo, fala mal dos homens de Deus, fala mal das mulheres de Deus, dos crentes, tem respeito pelos homens, respeito pelos demônios, mas não respeita quem? Meu irmão, quando nós somos de Deus, vestidos da verdade, da couraça da justiça, quem tentar se levantar contra nós com uma acusação, irmãos, não é um anjo que vai se levantar para nos defender, não é uma pessoa que vai se levantar para nos defender, é quem, irmãos? É o próprio Deus. Eu tenho pena de quem tenta levantar acusação contra mim, irmãos, não é comigo que essa pessoa vai se ver. E eu acho interessante, eu nunca vou saber a maioria das acusações que levantam contra mim, irmãos, das conversas por aí contra a minha vida, mas aquele que se levanta no trono para me justificar, ele vê todas essas coisas. A pessoa que está tentando me condenar, ou os demônios, que se vejam com quem? Porque se Deus é por nós, toda a minha preocupação não é agradar as pessoas, é estar firme nesta graça. Vocês estão entendendo? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo continua, olha aqui, Anderson, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também o que é? Irmãos, quem vai interceder por você, quem está à direita do Pai intercedendo por você, quem morreu por você, é Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, tem alguma coisa que Cristo peça ao Pai que o Pai não dê? Quando ele estava diante do túmulo de Lázaro, Jesus disse assim, levantando os olhos aos céus, Pai, graças te dou por me haverdes ouvido, vírgula, eu bem sei que sempre me ouves. Lázaro. E o Lázaro ressuscitou. O que Jesus nos revelou aqui? Tudo que ele fala com o Pai o o quer. Por que o Pai responde a todas as orações do Filho? Porque o Filho é perfeito em tudo que ele faz. Ele não faz tentativas. Ele conhece o Pai. Quando Cristo intercede por mim e por você, irmãos, nós já temos a vitória. Se alguém tentar nos condenar, quem vai interceder por nós, irmãos, é quem? É o Senhor, é Deus. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, que são as circunstâncias da vida, Paulo começa a descrevê-las, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o quê? Para o matadouro. 37. Mas, em todas essas coisas, somos, não seremos, já somos, está em nós, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos, acabou. Além de intocáveis, mais do que vencedores. Não há condenação. Irmãos, essa mensagem aqui não é para você sair daqui todo cheio de arrogância, soberba, querendo humilhar alguém. É para você, como o apóstolo João fala lá, sabemos. Tenha consciência. Alguém te acusou, você não precisa se justificar. Fica o quê? Fica o quê, irmãos? Deixa que Deus se levante o quê? Te justifique. Se alguém levantar condenação, irmãos, deixa que o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, interceda por você. Porque não importa o que se levantar, tribulação, angústia, perigo, fome, nudez, qualquer circunstância, irmãos, sobre todas estas coisas, por meio daquele que nos amou, somos o quê? Versículo 38. Porque eu estou certo de que nem a morte,
nem a vida, nem o que, irmãos? Os anjos de Deus, nem o que? Principados, nem as potestades, o inferno todo, nem o presente, nem o que, irmãos? O porvir, 39. Ai, põe na tela. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, qualquer ser, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós estamos nesse amor. Diga glória a Deus. E sabe o que eu entendo quando nós estamos nesse amor? Eu não vou pedir para você abrir, pedir para ele colocar na tela, que é a última parte da minha mensagem. Põe para mim na tela João 14, 21. Se nós estamos nesse amor, olha essas duas verdades aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Irmãos, nós estamos no amor do Pai. Olha o que o texto diz. E eu o amarei e me manifestarei a quem? Se nós estamos no amor, firmes nesta graça, ligados a Cristo, vestidos da verdade e da couraça, somos intocáveis, não há condenação. Irmãos, somos mais do que vencedores e Cristo irá se manifestar a nós. Ele irá se manifestar. O 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Você não está sozinho, irmãos. Ele mora em você. Ele mora em mim. Isso é se vestir do que, irmãos? Da couraça, da justiça. Não há condenação. Amém? Quem entendeu a mensagem? Vamos aplaudir a Jesus.